O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos filhos e filhas, hoje nós celebramos o domingo do Bom Pastor. Como ovelhas, somos chamados a seguir o comando do Bom Pastor. Mas hoje, de forma diferente, embora irei ressaltar o sentido do Bom Pastor e também das ovelhas, mas hoje eu quero falar da porta. Jesus diz: eu sou a porta. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Qual a importância da porta na sua vida? Vejamos. Na Sagrada Escritura, a palavra porta, ela aparece mais de 300 vezes. Somente no Evangelho que nós acabamos de ouvir, 5 vezes aparece a palavra porta. E com diversos ensinamentos, a porta é usada na Sagrada Escritura numa linguagem simbólica, como um desafio ou também como uma oportunidade que surge à frente da pessoa. A porta da esperança, a porta do emprego, a porta para uma vida nova. Portas que se abrem, portas que se fecham, mas as portas sempre estão ali. Em Gênesis, Deus diz para Caim: se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te. Significa que o pecado que ele cometeu matando o seu irmão, porque Caim matou Abel, está diante dele agora, o acusando através da sua consciência. No Salmo 143 diz: ponde, Senhor, um guarda
em minha boca, uma sentinela à porta de meus lábios. É uma referência à boca, às palavras que são ditas. O salmista pede que Deus o ajude a guardar a sua boca de falar coisas que não convêm. E aí o padre vai atualizar agora esse versículo. Há pessoas que não têm uma porta na boca, mas uma porteira. Fico impressionado. Porteira, filho do céu, quando abre, passa tudo. Mais triste ainda, porque dentro da igreja tem pessoas que não têm uma porteira, tem duas. Falam mais que a boca. E é interessante que o salmista diz, né? Ponde, Senhor, uma sentinela à porta dos meus lábios. O que você tem dito ao abrir a sua porta da tua boca? Vida ou morte? Em Provérbios, esse também eu gosto. Em Provérbios, o termo porta é aplicado e usado em analogia ao preguiçoso. Então agora, quando você for chamar a pessoa de preguiçosa, precisa chamar ela de preguiçosa mais. Ô, sua porta. Fica mais bonito. Vai dizer em Provérbios: a porta gira sobre os seus gonzos. A porta vai para lá e vai para cá, mas não sai do lugar. Assim é o preguiçoso na sua cama. Vira para lá e vira para cá. A Sagrada Escritura me impressiona a beleza de como nos ensina. No Evangelho de Mateus, aponta o caminho da vida cristã como uma passagem por uma porta estreita, significando que a pessoa deve deixar as bagagens da vida mundana do lado de fora da porta. Em Mateus vai dizer: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Nós temos entrado pela porta estreita ou nós temos entrado pela porta espaçosa? Pelos caminhos que nós dizemos fáceis. E chegamos assim ao Evangelho de hoje, em que Jesus diz: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Jesus está dizendo para mim e para você: eu sou a porta da salvação. Eu sou a porta da vida. Eu sou a porta da segurança. Eu sou a porta da esperança. Eu sou a porta do caminho seguro. Quem passar por este caminho terá um caminho seguro. E quem dá para nós esta resposta? O salmista. O salmista cantou para nós o significado de nós passarmos por esta porta. Veja bem, que lindo para nós quando o salmista cantava: o Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Veja bem a primeira estrofe deste salmo: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ai, padre, lá em casa está faltando tanta coisa. Tanta coisa está faltando no meu trabalho, tanta coisa está faltando na minha vida. Então pare de abrir a porta errada e abra a porta que te conduz aonde não te falta coisa alguma. E ele continua: este caminho nos leva para onde?
Pelos prados e campinas verdejantes, Ele leva-me a descansar. Para as águas repousantes me encaminha, Ele restaura as minhas forças. Quantos de nós estamos cabisbaixos, cansados e fracos? E às vezes nós abrimos tantas portas e esquecemos de abrir a porta em que Jesus nos conduz. Aonde nos leva esta porta que é Jesus? Ele me guia no caminho mais seguro. E quantos são os que ainda buscam os caminhos mais perigosos e mais tortuosos? Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. E isso é muito belo para nós, porque no Evangelho vai dizer para nós que as ovelhas, elas seguem a voz do pastor. Aqui na nossa região não é típico, mas na Europa isso é muito típico ainda. Em alguns lugares há muitos rebanhos, cuidados de ovelhas. E normalmente essas ovelhas à noite, elas ficam num redil, no lugar de segurança. E vários rebanhos com os seus pastores, cada um vindo de um lugar do campo, abrem a única porta para que todos os rebanhos possam entrar. Aí eu fico imaginando, filho do céu, o banzé de ovelha que é. De tudo quanto é tipo. E entra lá e fica o banzezão. E aí lá elas ficam conversando, batendo papo. E aí, como foi a pastagem hoje? Aonde teu pastor te conduziu? Para onde você foi? E lá elas ficam. E no outro dia de manhã, o pastor vem e o pastor as chama. E vai dizer-nos o Evangelho, elas ouvem a voz do pastor. A maior qualidade da ovelha é a audição. Elas ouvem muito bem. E diante de todo aquele rebanho, o pastor, que é responsável pelo seu, chama as suas ovelhas, e de toda aquela mistura, só segue aquele pastor as ovelhas que são suas. Uma a uma saindo pela porta. E um dia fizeram uma experiência, pegaram a veste, pegaram a roupa do pastor, vestiu, para que pudesse enganar as ovelhas. Pelo menos estava usando a roupa do pastor, estava cheirando como o pastor. Era essa a ideia. E este homem disfarçado de pastor foi até o redil e começou a chamar as ovelhas. E todas as ovelhas afastavam-se. Nenhuma ia em direção. Mas quando o verdadeiro pastor chegou e as chamou, saía uma por uma pela porta, porque conhece a voz do pastor. E às vezes nós ouvimos tantas coisas e esquecemos de ouvir Jesus. E esse Jesus, esta porta, leva-nos aonde? Leva-nos à felicidade, leva-nos a todo bem, em seguir o bom pastor. Veja bem, e é para lá que nós queremos ir, porque o Senhor está conosco, com um bastão e com um cajado em nossa mão, para proteger-nos. E nós devemos seguir a Cristo, que é este bom pastor, e é esta porta para a nossa vida. E nisso, nós temos também uma grande dificuldade. Nós temos dificuldade em reconhecer as portas que se abrem diante de nós. A gente tem uma dificuldade muito grande de abrir portas e de fechar portas. Muitas portas dentro do nosso coração precisam ser abertas. Do amor, da reconciliação,
da mudança de vida, da experiência que Deus nos conduz, do perdão, de uma vida nova, nós precisamos abrir as portas. E precisamos fechar muitas outras portas, que nos levam para o caminho errado, que nos afastam. Nós sabemos que muitas vezes estamos no caminho errado e não fechamos a porta. E isso me leva a pensar, por que temos dificuldades de abrir algumas portas e de fechar outras? Tem umas que o padre sabe que vocês fecham, que é uma beleza. Agora já pulei de capítulo, agora estou no 2º capítulo. Por que as pessoas batem as portas? Se tem uma coisa que eu estou tentando descobrir é isso. Estou no 2º capítulo já do meu TCC. É uma beleza, filho do céu, as pessoas não batem a porta, elas espancam a porta. Porta do carro, a porta da geladeira, a porta do quarto, então, coitado. Às vezes a porta é que a coitada não consegue mexer, porque senão ela visse a pessoa vindo em direção a ela, ela já encolhia assim de medo. Você espancada? Por que as pessoas espancam as portas? O espancar a porta é espancar o próprio coração. Quando nós batemos a porta, sempre batemos quando estamos decepcionados, magoados e com raiva. E nós fechamos a porta. E fechar a porta significa, quero estar só, não quero ninguém. Quero estar excluído, não quero que você adentre. Mas esse espancar a porta, na verdade, é espancar o próprio coração. Que nós nos fechamos para o outro, nos fechamos para as coisas de Deus. E às vezes nós batemos a porta até mesmo para Deus. Não fale comigo. Não quero ouvir a sua voz. O padre sabe que ser cristão não é fácil e que existem muitas portas. As portas da dúvida, as portas dos obstáculos, as portas do sofrimento, as portas da missão e tantas outras que é a sua porta. E o que fazer diante destas portas? Por isso que o padre gosta da Sagrada Escritura. Pedro já deu a resposta para nós quando estas portas difíceis vierem estar próximo de nós. Pedro vai nos dizer na 2ª leitura: se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter desfeito bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus? É preciso suportar com paciência as dificuldades da vida, da missão. E uma das coisas que as pessoas menos têm hoje é paciência. E foi o que Pedro começou a dizer. Se suportais com paciência. E temos diante de nós a imagem daquele que tudo suportou com paciência. Lembre-se da história dele. Ainda nem havia nascido, estava no ventre da sua mãe, e todas as portas foram fechadas para ele. Tanto que a única porta que se abriu já estava aberta, que era num estábulo, na manjedoura. Quantas outras portas foram fechadas a ele? E ele ensina-nos a ter paciência. E ele nos ensina e nos diz hoje: eu sou a porta, passe por mim. E Pedro continua: andávamos como ovelhas desgarradas, mas agora podemos voltar ao pastor, que é guarda de nossas vidas. Que a palavra de Deus hoje ensine a mim e ensine a você a colocar a sua confiança neste bom pastor.
neste bom pastor que te abre as portas para te levar para os prados e campinas verdejantes. Um lugar de paz, um lugar de harmonia, um lugar de vida. Ele quer conduzir-nos para isso. Vai nos dizer a Escritura: eis que estou à porta e bato. Jesus está à porta do seu coração e Ele está batendo. Deixe eu entrar, deixe eu conduzir, deixe eu sustentar, como nos diz a Sagrada Escritura. Tenhamos a confiança de abrir a porta do nosso coração para que o bom pastor possa conduzir-nos.